Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a esse canal, momento da palavra de Deus, né? Deus, ele tem uma palavra ao seu coração, né? Você que é novo aqui neste canal, né? Peço a você que, se você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também elas possam ser alcançadas pela mão de Deus, né? Olha o que diz aqui a palavra de Deus, acompanhe comigo. Se você pode estar na sua casa, está com a Bíblia perto, ou se você talvez está dirigindo, fazendo as coisas em casa, mas acompanhe essa mensagem, né? Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, onde a Bíblia fala sobre o filho pródigo, né? No versículo 11, continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Olha só, a Bíblia fala que aquele homem tinha 2 filhos, né? E o mais jovem, né? O mais jovem pediu a herança, né? Lhe cabia, né? Ou seja, a gente sabe que a herança, ela costuma ser quando o pai, ele falece, né? Então os filhos ali tomam parte daquela herança, né? Mas aqui ainda o pai vivo, ele ainda pediu a herança, né? O pai vivo, mas ele ainda pediu a herança que lhe cabia direito, segundo ele, né? Passando não muitos dias, no versículo 11, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Veja que aquele filho mais moço, ele estava decidido a sair da presença do pai, da companhia do pai. Ou seja, ele estava decidido a sair, a não ficar mais, como se ele tivesse enjoado da presença do pai, e ele queria ser dependente, né? Ele queria ser dependente, viver a sua vida, fazer do seu jeito, da sua forma. É isso que o texto nos mostra, né? E muitos de nós, né? Muitas pessoas que estavam na presença de Deus, né? Quantas pessoas estavam na presença do Senhor, estavam ali adorando, buscando, servindo a Deus, mas com o tempo, aparentemente demonstram que estão sobrecarregadas, não querem mais ir à igreja, buscar mais o Senhor. Mas, com muitas das vezes o diabo, ele coloca na mente das pessoas, para as pessoas deixar o Senhor, porque o diabo, ele trabalha 24 horas para nos afastar do Senhor. O diabo, ele trabalha 24 horas para nos fazer desistir, para sairmos da presença de Deus. Então ele vai usar pessoas, ele vai usar situações para nos afastar, para fazer com que a gente não busque o Senhor, não esteja na presença de Deus, porque a Bíblia nos fala que é isso que o inimigo quer, é isso que o diabo quer, nos ver longe da presença de Deus, afastados de Deus, longe da presença do Senhor. É isso que o diabo quer. Então ele colocou algo no coração dele, né, em sair da presença do Pai, da companhia do pai, e ele partiu. Ele pediu a herança ao pai, o pai deu, o pai não falou nada. O pai: olha, meu filho, você não pode ir, não vá, não faça isso. Não, o pai simplesmente deu a herança que lhe cabia, e ele partiu e foi para uma terra distante. E a Bíblia lá fala aqui que ele dissipou tudo, né? Todos os seus bens, vivendo dissolutamente, né? Gastou tudo que tinha. É algo que Deus nos ensina também nesse versículo aqui. Nós temos que tomar cuidado, né? Quantas pessoas, né, o diabo coloca no pensamento, fazem elas pensar que sair da presença de Deus, elas vão se dar bem, a vida delas vão continuar, elas vão ser felizes. E às vezes o diabo ilude a nossa vida se a gente não vigiar.
Quantas pessoas falaram assim, olha, eu saí da presença de Deus, eu não queria mais estar na presença de Deus, ou até mesmo você escolheu sair, eu fui influenciado por outras pessoas, né? Mas veja bem que lá ele dissipou tudo, né? Ele gastou tudo que tinha. E às vezes o diabo nos dá uma sensação que se a gente sair da presença de Deus, tudo vai dar certo, as coisas vão dar certo. É como lá no início, né? A palavra de Deus fala que a serpente, né? O diabo veio ali e falou para a mulher, não, se você comer não vai acontecer nada não. E ali ela ouviu a voz do diabo, né? E é onde o pecado entrou no mundo, né? Você vê que o diabo ele nos dá corda, mas aí cabe a gente não ir pela corda do diabo, né? Porque o diabo vai dando corda, a pessoa, não aconteceu nada, isso, mas vai chegar um momento que vai vir a dissolução, vai vir a destruição. Foi o que aconteceu. E lá dissipou todos os seus bens, e vendo dissolutamente, no versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade, olha só. Ele começou a passar necessidade. E ele foi e se apregoou a um dos cidadãos daquela terra, no versículo 15. E esse o mandou para os seus campos a guardar porco, olha só. Você veja que ele gastou tudo que tinha, porque ele viveu desfreadamente, né? Sem a direção de Deus, sem o controle do Pai. E é assim que acontece com muitos se afastam de Deus, né? Não tem mais a direção do Pai, não tem mais a companhia do Pai, age por impulso, age pelas vontades carnais, pelo seu querer. É assim que acontece quando alguém se afasta de Deus. Ela vive dissolutamente, ela vive sem a direção do Pai. Ela faz o que dá na telha, o que ela quer. E lá ele gastou tudo o que tinha, ficou sem nada, ficou sem nenhuma moeda. E ele foi a um homem do campo pedir um trabalho, né? Pediu um trabalho, e aquele homem só falou, olha, a gente só tem um trabalho para cuidar de porcos, é isso que a gente tem. Que ponto, né? Chegou, né? Aí no versículo 16, e ali desejava ele fartar-se das alforrabas, né? Alforrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja que ele queria comer comida de porco, né? Você veja que aquele trabalho dele, não havia comida para ele, né? E ele estava com tanta fome, que ele olhou para aquela comida de porco, né? As comidas de porco ele sentiu vontade de comer, mesmo sendo comida de porco, mas ele queria saciar a fome dele, estava faminto, né? Olha que ponto, né? Quando ele estava na presença do Pai, tinha tudo, o Pai estava ali cuidando dele, não faltava nada. Mas isso é o que dá quando nós agimos pelo impulso, pela carne, pelas coisas do mundo, né? A gente acaba se prejudicando, né? Uma pessoa que sai da presença de Deus é uma pessoa que dificilmente, ou impossível, né? Ela ser feliz, vai ser impossível ela ser feliz de verdade, ter uma vida de alegria, né? Porque longe de Deus, né, a gente não consegue, né, viver. Aquele que provou mesmo do alimento espiritual, aquele que teve realmente um encontro com Deus, não consegue ver longe da casa do Pai, da presença de Deus, né? E lá aquele homem foi parar esse ponto, né? Que ponto chegou, né? Que ponto chegou para que ele reconhecesse, para que ele caísse em si, como diz a Bíblia, né? E quantas pessoas, né? Quantas as pessoas que elas saíram da presença de Deus, hoje estão no amargo, no sofrimento, né? Aí no versículo 17, né? Então caindo em si, olha só, então caindo em si diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Você vê, e eu aqui morro de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, no versículo 18, e direi, Pai, pequei contra o céu diante de ti. No 19, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, olha só. E no versículo 20, levantou-se e foi para o seu pai, e vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou,
e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Que ponto ele chegou para que ele reconhecesse que ele não podia viver sem a companhia do Pai, que não valeu a pena, né? Na verdade, ele entendeu que foi uma escolha errada que ele fez. Na verdade, ele caiu em si, né? Ele caiu em si. E quantas pessoas elas têm que cair em si do erro que elas cometeram, né? Quantos precisam cair em si que fizeram um grande erro, afastar-se do Senhor, da presença de Deus? Muitos têm que cair em si. Ele caiu em si. E quando ele caiu em si, veio ao seu pensamento: olha o que eu fiz. Até os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. Até os trabalhadores de meu pai não falta pão, não falta comida para eles. Eles têm comida de fartura. E eu aqui desejando comer comida de porco. Você vê que ponto ele teve que chegar ao sofrimento, à discórdia, né? A uma situação precária, para que ele reconhecesse que ele teria que voltar para o Pai, né? Não espere as coisas piorarem, né? Não espere as coisas piorarem para você buscar a Deus ou estar pegado com Deus, né? Quantas pessoas estavam bem na presença de Deus e foram influenciadas, se afastaram, deixaram a presença do Pai, estão hoje sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, sendo maltratados pelo diabo. Quantas pessoas eu lhe pergunto, né? Que elas até falam assim: mas na presença de Deus há muita luta. Mas na presença de Deus há muita situação difícil. Mas na presença de Deus tem muita situação difícil, problemas, perseguições. Mas é melhor nós estarmos na presença do Pai que estarmos nas mãos do inimigo, né? Porque nas mãos do inimigo você geme. Nas mãos do inimigo você padece. O inimigo dá até corda, aparentemente falando ou agindo como amigo, mas depois ele puxa o teu tapete, te derruba, te destrói, tira a tua paz, tira a tua santidade, a tua comunhão com Deus. Então, ainda bem que ele caiu em si, ainda bem que ele caiu em si, e ele falou assim: eu tenho que voltar para o meu Pai, ainda que ele não me aceite como filho, mas pelo menos que eu fique como um trabalhador, né, da casa dele, pelo menos. E ali a gente vê o quanto Deus é misericordioso, né? O quanto o Pai agiu de misericórdia, ainda o perdoou, né? O abraçou, beijou, como diz a Bíblia, né? E ainda fez uma grande festa por causa dele. É assim, Deus não quer que a gente se afaste dele. Deus não quer que a gente se distancie dele. Esse não é o desejo de Deus. Deus quer que eu permaneça na presença dele, né? E às vezes muitos têm se afastado, muitos têm deixado o Senhor. Muitos estão sendo influenciados por pessoas, amigos, dizem ser amigos, né? E dizem para você: não vale a pena ir à igreja, não vale a pena ser fiel, não. É melhor você curtir a vida, você está perdendo tempo na igreja. Quantos, né, de nós, pessoas vêm nos influenciar, né? Para nos afastar da presença de Deus. Mas veja bem que não vale a pena. Veja que esse homem sofreu, esse jovem, esse mais moço sofreu, gemeu, passou fome, passou dificuldade, né? Enfrentou tribulações, né? Claro que com Jesus nós passamos situações difíceis, mas só que com Jesus nós temos o cuidado dele, nós temos o zelo dele. Só que com Jesus nós temos o sustento dele, nós temos a direção dele, o cuidado dele. Então é melhor estar na presença de Deus que estar nas mãos do inimigo, né? Não caia nas mãos do inimigo, você vai gemer. Você vai sofrer, você vai padecer, você vai sentir na pele o que é sofrimento, o que é o diabo maltratar você. Então não permita cair na mão do inimigo. Mas ainda que você saiu da presença de Deus, está no mundo, está vivendo uma vida de pecado, de engano, se volte para Deus hoje. Se volte para o Senhor, se volte para a presença dele, se arrependa, busque o perdão de Deus, que Deus vai te abraçar, que Deus vai te perdoar. Deus nunca quis que você se afastasse, mas você agiu pelo impulso. Você achou que viveria sem um pai, você achou que viveria sem a presença de Deus, você achou que a tua vida seria normal sem Deus, mas você percebeu que não, você não consegue viver sem a presença de Deus. Deus quer você na presença dele, Deus quer você na presença dele. Você que está na presença de Deus, não se afaste, não deixe a presença de Deus.
Vale a pena permanecer na presença de Deus. O que não vale a pena é você deixar a presença de Deus pelas coisas desse mundo. Não vale a pena deixar a presença de Deus. A Bíblia nos mostra aqui o quanto esse jovem sofreu, o quanto ele gemeu, o quanto ele teve que passar tudo isso para cair em si e voltar novamente para a presença do Pai, né? Então vale a pena a gente estar na presença do Pai, vale a pena a gente estar com Ele, porque estando com Ele, Ele cuida de nós, Ele zela de nós, Ele nos dá força, Ele nos alimenta, Ele nos sustenta. Mas longe do Pai não tem como nós vivermos. Não saia da presença de Deus, meu irmão. Continue firme com Jesus. E ainda que você se afastou, caia em si, se volte para Deus, que Ele irá te perdoar em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, tá bom? Até uma nova oportunidade, se assim o nosso Deus nos permitir, trazendo mais um momento da palavra de Deus. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.